O Senhor colocou essa passagem no meu coração, mas para nós compartilharmos um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, é necessário antes entendermos ou compartilharmos, compreendermos algumas coisas a respeito deste texto, desta passagem. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João aproximadamente 85 anos depois de Cristo. Mas quem era esse Jesus que é citado e que tem um diálogo nesse texto que nós lemos? No mesmo Evangelho de João, e você não precisa ler, mas eu faço questão de fazer essa leitura. No capítulo 1, mostra Jesus como o único Filho gerado por Deus que se tornou carne. Olha o que diz no capítulo 1 do Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Até o verso número 18 do capítulo 1 do Evangelho de João. Primeira coisa, o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A palavra era Deus. O Verbo, a vontade, e nós já ministramos sobre essa passagem, já ouvimos sobre esta passagem. Tudo foi criado por Deus, tudo foi feito por Deus. Aqui nós lemos que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Nós vemos aqui nessa passagem também que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que receberam a Cristo. Essa passagem está falando de Jesus Cristo. Nós precisamos entender quem era Jesus, esse Jesus que trocou este diálogo, que nós lemos no capítulo número 9 do Evangelho de João. Esse Jesus
era o Verbo, era a vontade de Deus, era o propósito de Deus, que se tornou carne. Ele era a luz, nele estava a luz. Ele veio a este mundo para cumprir a vontade e o propósito de Deus. E a palavra diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que creem no seu nome. Nós vimos também o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque veio a este mundo para cumprir o propósito do Pai, mas ele mesmo expressava a glória do próprio Pai, porque sendo filho, era também e é Deus, expressando a glória do próprio Deus, cheio de graça, cheio de verdade. Este é Deus, este é Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E encerra este texto que nós lemos no capítulo 1. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem é esse Jesus Cristo? Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir o propósito de Deus, para cumprir a vontade de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, revelou a glória de Deus, revelou em si a graça, o favor imerecido que nós não merecíamos, trouxe consigo a verdade. Ele era a própria luz, a luz estava com ele. Este era o Cristo que estava no seu ministério, na sua vida terrena, conversando naquele momento com os escribas, fariseus, dando instruções aos seus discípulos. Era este o próprio Deus, o Verbo encarnado. A vida de Jesus, o ministério de Jesus Cristo, como homem, a humanidade de Jesus tinha propósito. Ele veio para cumprir uma missão. Primeiramente, nós vemos que ele veio para a redenção da humanidade, como o Cordeiro de Deus, como aquele que foi entregue pelo próprio Pai. Ele se entregou por amor da minha, da sua vida, para que nós alcançássemos, por seu intermédio, a redenção. E não que nós tenhamos planejado, mas o Espírito de Deus é que dirige todas as coisas. Não existe outro intercessor, só Jesus Cristo. Só Ele intercede ao Pai, por mim e por você. Mas nós vemos também que o ministério terreno, a humanidade de Jesus Cristo veio para revelar o próprio Deus, para revelar o Pai, a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia. Para isso também foi que Jesus Cristo veio a este mundo, para revelar o próprio Pai. Os milagres, os sinais que Jesus realizou, testemunhavam a sua missão divina como Filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 14, no verso de número 16, nós vemos o próprio Senhor dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Instruindo e falando aos seus discípulos, nós vemos aqui a designação,
a incumbência, a missão do Espírito Santo como Consolador. O próprio Jesus desenvolvendo, cumprindo o ministério e a missão que Deus deu a ele. Ele fala: eu vou para meu Pai, mas eu rogo ao Pai que vos envie um outro Consolador. Que vai dar sequência, que vai continuar a obra que eu estou fazendo aqui. Este é Jesus. A passagem que nós lemos no capítulo 9, Jesus está no templo, debatendo com escribas, debatendo com fariseus. Ele sai do templo, e ao sair do templo, diz aqui no verso 1, que Jesus ele passa e vê um homem cego de nascença. Este cego mendigava esmolas daqueles que iam ao templo adorar a Deus. Este cego ficava à porta, ou os cegos ficavam à porta, e este não era diferente, mendigando. Era um mendigo, mendigava esmolas daqueles que entravam, daqueles que iam ao templo para adorar a Deus. Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo então perguntam: Rabi, quem pecou? Foi ele que pecou, ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Era comum que supor que as enfermidades eram a recompensa, eram consequências de pecados cometidos, de pecados realizados. E por isso, os discípulos perguntam a Jesus Cristo: Mestre, quem foi que pecou? Foram os pais ou ele mesmo pecou para que nascesse cego? Jesus Cristo, então, revela que, na verdade, aquilo havia acontecido para que se manifestasse na vida daquele homem e através da vida daquele homem as obras de Deus. Jesus revela que ele estava naquela situação para que as obras de Deus fossem manifestas, e Jesus revela que ele é a luz do mundo e ele veio para manifestar as obras de Deus. A passagem ainda diz que Jesus cuspiu então na terra, com o cuspe e a terra fez um lodo e untou os olhos daquele cego. Era comum também que fosse feito lodo para curar infecções nos olhos, mas Jesus passa aquele lodo, unta os olhos daquele cego, e a palavra de Deus que nós lemos diz que ele ordena que aquele cego vá até o tanque de Siloé, que ele se lave naquele tanque. O cego então vai ao tanque de Siloé, e a palavra do Senhor diz que ele se lava. No verso de número 7, diz que ele volta vendo. Ele volta enxergando. Dos versos seguintes, até o verso de número 15, nós vemos os vizinhos daquele homem, e depois também os fariseus, indagando-lhe, questionando aquele homem, como foi que aquilo aconteceu, como foi que ele, sendo um cego de nascença, agora enxergava, como foi que ele fora curado. Nós vemos também nos versos seguintes, aqueles homens, fariseus, tentando imputar culpa em Jesus por ter realizado um milagre no sábado. Nós vemos os fariseus, os escribas, tentando imputar culpa nos pais daquele homem, para que eles, confessando Jesus Cristo como Senhor, fossem expulsos da sinagoga, e aí não teriam mais direito a entrar na sinagoga. Nós vemos aqueles homens tentando imputar culpa, colocar culpa no homem, por considerar a Jesus como Cristo, ou por dar glórias a Deus.
nós vemos aqueles fariseus tentando imputar culpa, colocar culpa no homem, dizendo que este era um discípulo de Jesus. Nós lemos isso nestes versos do capítulo 9. No verso de número 35, ao ouvir Jesus que tinham expulsado aquele homem, os fariseus, os escribas tinham o expulsado. Jesus encontra aquele cego novamente, aquele homem que já não era mais cego, e lhe pergunta se ele cria no Filho de Deus. O homem então questiona quem é o Filho de Deus para que ele nele cresce, e Jesus responde e se apresenta como sendo o próprio Filho de Deus. É este que vos fala, é este que tem falado a você. O homem então confessa a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no verso de número 38, e depois o adora. E Jesus continua revelando os seus propósitos para a vida daquele homem, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. É isso que está nesta passagem que nós lemos. Mas o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra. O Senhor tem ensinamentos para as nossas vidas. O primeiro ensinamento que o Senhor tem para as nossas vidas através dessa palavra: Jesus Cristo veio ao mundo para manifestar as obras de Deus e glorificar ao Pai. Jesus Cristo veio ao mundo para manifestar as obras de Deus e glorificar ao Pai. O foco não é a culpa do homem, porque todos pecaram. Nós vimos que a primeira coisa que os discípulos perguntaram para o mestre: de quem é a culpa? Quem pecou? Quem pecou, este ou os seus pais? Jesus Cristo não veio com este propósito. A palavra do Senhor, em Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e todos necessitam, todos precisam, todos necessitam do Senhor, porque ao pecarmos, nós fomos separados da glória de Deus. Nós necessitamos do Senhor, porque ao pecarmos, fomos separados da glória de Deus, e aquilo que nos une novamente ao Pai é Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. O foco não era o pecado do homem, o foco não era quem pecou. O propósito da vinda de Jesus Cristo é manifestar as obras de Deus e glorificar o Pai. Este é o propósito. O Senhor quer Deus quer através da sua vida, Jesus Cristo, de manifestar a sua glória, de manifestar o seu poder e glorificar ao Pai. A palavra do Senhor em Eclesiastes, no capítulo de número 7, verso de número 20, diz: na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Nós somos falhos, nós pecamos. Se fosse por méritos nossos, nós não teríamos condições nenhumas para estar aqui. Se fosse por capacidade própria, nós não receberíamos nada do Senhor. Não foi por isso, não foi por mérito nosso que o Senhor, que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar. Não. Nós pecamos, nós erramos,
nós falhamos. Dia após dia, nós erramos. Dia após dia, nós falhamos. O foco não era, o propósito de Jesus Cristo não era imputar culpa ao homem, não era colocar culpa no homem, porque nós pecamos. O foco não era a cura física, o propósito não era a cura física daquele homem, mas sim a revelação da soberania, do poder, da misericórdia e da graça de Deus. É verdade que o Senhor é poderoso para curar. É verdade que o Senhor é poderoso para nos abençoar com bênçãos materiais, financeiras. Sim, o Senhor pode fazer isso, mas o propósito não é esse, o foco não é esse. Na vida daquele homem, o foco, o propósito não era a cura física, mas era revelar a soberania, o poder, a misericórdia e a graça de Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 17 e 18 diz: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ainda hoje, nos nossos dias, muitos têm vendido curas, muitos têm vendido milagres, muitos têm feito da casa do Senhor como se fosse um grande comércio, aonde se compra cura, aonde se compra bênção, aonde se compra prosperidade. Mas o propósito não é esse, o foco não é esse. O propósito é a revelação do poder, da misericórdia, da graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que estes sinais, os milagres, as bênçãos, os prodígios, eles vão seguir os que creem. Isto vai acontecer. Não vai acontecer por mérito nosso, não vai acontecer por capacidade nossa, não vai acontecer se nós dermos a oferta grande, se nós dermos 2, 3 vezes, ao invés do dízimo, 20, 30, 40, 50%, não é por isso. Isso vai acontecer pela misericórdia, pela graça do Senhor, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Em Mateus, no capítulo de número 9, no verso de número 8, a palavra do Senhor diz: a multidão vendo isto maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Essa palavra, essa passagem fala do paralítico de Cafarnaum. Mas nós destacamos apenas este verso. Aquele paralítico, ao ser curado, diz que a multidão, ao ver que aquele paralítico foi curado, a multidão maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Foi Deus que fez, para que Ele fosse glorificado. Para que Ele fosse glorificado. Tem um propósito, e o propósito é que o Senhor seja glorificado. No Salmo de número 25, no verso de número 7, a palavra diz: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor.
Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e que perdoe os seus pecados. Davi diz: não te lembres, Senhor, dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é misericordioso, pela tua misericórdia, Senhor, lembra-te de mim, por tua bondade. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Me livra, Senhor, dos inimigos. O Senhor é poderoso. Ele livra dos inimigos. O Senhor é poderoso. Ele perdoa os pecados. Mas tem um propósito. É para que Ele seja glorificado. É para que seja revelada a sua misericórdia. A palavra do Senhor, em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, verso de número 9, diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É citado nesse texto, é citado nessa passagem, um espinho na carne do apóstolo Paulo. E a palavra do Senhor diz que este espinho foi enviado como um mensageiro de Satanás para esbofetear o apóstolo. E a passagem do Senhor diz, no verso de número 8, anterior a este que nós lemos, que Paulo 3 vezes orou ao Senhor, pedindo que o Senhor tirasse, pedindo que o Senhor o livrasse daquele espinho. E o Senhor responde a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem um propósito. O propósito é que seja revelada a graça do Senhor. O propósito é que o Senhor seja glorificado. Paulo responde: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Existia um propósito. Existia um propósito. O propósito era que fosse revelado o Pai através de Jesus Cristo e que Ele fosse glorificado. Este era o propósito. O propósito não era cura física apenas. Aquilo foi sinal. Aquilo foi sinal para que fosse revelado a glória do Pai, para que fosse revelado o poder de Deus, para que fosse revelado através de Jesus Cristo a misericórdia e a graça de Deus. O propósito era este. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 48, verso de número 11 diz: por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. O propósito não é que o homem fosse glorificado, porque ali não havia um homem, ali havia sim um homem, mas buscando revelar a glória de Deus. O propósito é que Deus mesmo fosse glorificado, porque o Senhor diz que a sua glória Ele não dá a outro. Tem muitos nos nossos dias buscando, através do nome do Senhor, glória para si. Através do nome de Deus, glória para si. Tem muitos procurando isso, mas a palavra do Senhor diz que o propósito não era este. O Senhor não dá a sua glória a outro. O propósito era que Deus fosse glorificado. Segundo ponto, Jesus é
a luz do mundo. O primeiro ponto, então, que nós vimos é: Jesus veio ao mundo para manifestar as obras de Deus e glorificar o Pai. O segundo ponto que eu quero compartilhar: Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo diz, Ele é a luz. Todo aquele que nele crê é salvo e passa a enxergar em meio às trevas. A palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 6, se você quiser abrir, Atos capítulo 22, a partir do verso de número 6. Diz assim: ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora o vi. É uma passagem conhecida, que fala da conversão de Saulo, aquele que se tornou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Paulo. Saulo era um perseguidor, e nós acabamos de ler aqui, que quando ele tem o encontro, ele fala, Jesus fala para ele: Saulo, eu sou aquele a quem tu persegues, porque ele perseguia os cristãos, ele perseguia aqueles que anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é curado, todo aquele que crê em Jesus Cristo é liberto, todo aquele que crê em Jesus Cristo é sarado, todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. E Paulo viu uma luz, e esta luz fez com que os seus olhos fossem abertos, e agora ele já não estava mais em trevas, mas agora ele estava na luz, e esta luz era Cristo. Agora ele era uma nova criatura, já em Cristo Jesus. Agora não mais perseguidor dos cristãos, mas agora um proclamador, um anunciador, uma voz para falar da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que liberta. O propósito na vida daquele homem, daquele cego de nascença, não é que ele fosse curado fisicamente, mas quando Jesus Cristo pega aquele lodo e unta os olhos daquele cego, já não existe mais escuridão. Jesus ordena que ele vá ao tanque de Siloé e lave, e ao tirar aquele lodo, diz que ele viu. O propósito de Jesus Cristo é que fosse trazida a luz, mas não a luz das coisas terrenas, porque ele passou a enxergar. Mas o propósito de Jesus Cristo é que aquele homem encontrasse com a luz de Cristo,
a luz que pode salvar, a luz que pode transformar, a luz que pode libertar, a luz que pode sarar a alma do homem. Este era o propósito, e aquele cego passa então a enxergar a luz de Cristo. Jesus é a luz do mundo. O mundo está em trevas. O mundo está em trevas. O mundo não pode ver a luz. O mundo não pode enxergar a luz, porque o pecado encobre os seus olhos. O pecado encobre a sua visão. Mas existe um que pode tirar toda a escama. Existe um que pode tirar toda a cegueira. Existe um que pode fazer cair tudo aquilo que está à frente dos olhos, para que seja vista a luz. E todo aquele que nele crê será salvo, diz a palavra do Senhor. É este o propósito de Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo. Mas ainda um terceiro ponto que eu quero compartilhar. Aquele que crê no Filho de Deus precisa confessá-lo como Cristo para passar de um mendigo, para passar de uma pessoa que recebe esmolas, que recebe a sobra daqueles que adoram a Deus, para um verdadeiro adorador. É preciso confessar Cristo, é preciso crer no Filho de Deus e confessá-lo como Senhor, como Salvador da sua vida, para passar de um recebedor de esmolas, de um recebedor da sobra daqueles que adoram a Deus, a um verdadeiro adorador. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, e verso de número 32, a palavra do Senhor diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Em 1 João, no capítulo 4, verso de número 15, diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Em Romanos, no capítulo de número 10, verso de número 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele mendigo ficava à porta do templo, recebendo as esmolas daqueles que entravam no templo para adorar. Mas nós lemos aqui no verso de número 35, Jesus perguntando àquele homem: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Neste momento, no momento em que aquele homem confessa Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus, como o próprio Deus, ele confessa a glória do Pai revelada no Filho. Ele reconhece o poder de Deus revelado em Jesus Cristo. Ele reconhece a misericórdia de Deus para com a sua vida. Ele reconhece o amor de Deus. Ele reconhece a graça de Deus, porque ele não merecia aquilo que tinha recebido. Naquele momento, já não importava mais
a sua visão, os seus olhos já haviam sido abertos, mas não era esse o mais importante. Naquele momento, ele diz a Jesus Cristo: creio, Senhor. E ali naquele instante, ele sai da posição de um recebedor de esmolas, daqueles que adoravam no templo, e passa para a condição de um verdadeiro adorador. Naquele momento, ele consegue compreender na plenitude a obra que Deus veio realizar na vida do homem. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. É isso que o Senhor espera das nossas vidas. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que nós consigamos compreender a grandeza, a plenitude do poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. É isso que o Senhor espera da minha e da sua vida, que nós saiamos da condição de recebedores de esmolas, daqueles que são verdadeiros adoradores, e passemos para uma condição daqueles que o adoram em verdade, em espírito, uma condição de verdadeiros adoradores. Quantos estão vivendo das esmolas? Quantos ainda não compreenderam o tamanho da grandeza de Deus? Quantos ainda não conseguiram compreender a dimensão do amor de Deus por nossas vidas e vivem de esmolas? Vive da oração do irmão, vive do cântico do irmão, vive da vida íntima do irmão. Não tem vida íntima com Deus, não fala com Deus, não louva a Deus, não ora, não ouve Deus falar, vive de esmolas, porque ainda não conseguiu compreender. Recebe cura física, recebe bênção material, mas não conseguiu compreender o verdadeiro milagre, o verdadeiro propósito de Deus para a vida do homem. Não conseguiu compreender, mas o Senhor quer nos fazer entender. Ele quer que eu e você entendamos a grandeza do seu amor para conosco. Ele quer que nós compreendamos e passemos a viver como verdadeiros adoradores. Nós precisamos de um encontro verdadeiro. Nós precisamos não apenas proferir com os nossos lábios palavras vazias, palavras lançadas ao vento, mas nós precisamos de uma entrega real e verdadeira ao único que pode nos trazer salvação, ao único que pode trazer resposta para as nossas vidas. Nós precisamos de uma vida diferente. Em Atos, no capítulo 16, no verso de número 31, a palavra do Senhor diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esta passagem relata sobre Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas foram colocados na prisão. E a palavra do Senhor diz
que um terremoto tomou conta daquele lugar. E as portas daquela prisão foram abertas. O carcereiro ficou atemorizado ao ver o que acontecera. Paulo e Silas estavam, a palavra diz que eles oravam e cantavam. Eles estavam ali como verdadeiros adoradores. Eles estavam ali porque eles haviam tido um encontro real. E ao orar e cantar, aquele terremoto sobreveio àquele lugar, as portas do cárcere foram abertas, houve temor por parte do carcereiro, a ponto de perguntar a eles: o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A palavra diz que ainda naquela mesma noite, aquele carcereiro creu em Jesus Cristo, a sua casa, a sua família creu em Jesus Cristo, e ainda naquela noite eles foram batizados. Naquela mesma noite, eles foram batizados. A vida daquele que tem um encontro real, verdadeiro com Cristo é diferente. Paulo e Silas estavam orando e cantando, louvando a Deus, na prisão. Já haviam sido aprisionados porque falavam do Senhor, porque falavam de Jesus Cristo. E ali continuaram a adorar. Eles não viviam de esmolas. Eles não mendigavam daqueles que adoram, mas eles adoravam em verdade ao Pai. E por adorarem em verdade, uma grande obra foi realizada. Sabe por quê essas cadeiras ainda estão vazias? Sabe por quê? Porque nós ainda estamos mendigando. Nós ainda estamos como mendigos, recebendo esmolas de poucos que têm adorado em espírito e em verdade. Porque nós ainda não entendemos, nós ainda não cremos verdadeiramente em Deus. Nós não entregamos a nossa vida ainda a ponto de fazermos compreender a plenitude da graça, da misericórdia, do poder de Deus nas nossas vidas. Nós não temos essa condição. Se formos lançados no cárcere, vai haver escândalo, vai haver choro, vai haver confusão. Quando vem a enfermidade, vem murmuração, vem reclamação. Quando vem problema financeiro, falta fé, não caminha mais, não serve mais, não adora mais. Qualquer coisa
qualquer coisa nos impede de enxergar a luz de Cristo. O Senhor quer mudar as nossas vidas. E se isso acontecer, para que esses bancos sejam cheios, essas cadeiras sejam cheias, não precisam de todos nós, só precisa do Senhor. Mas se houver um aqui, o Senhor faz essa obra. Se houver um, o Senhor faz essa obra. As vidas vão ser alcançadas pelo testemunho. As vidas vão ser transformadas pela palavra. As vidas vão ser libertas. As vidas vão se achegar aos pés de Cristo. As vidas vão se prostrar, compreendendo a necessidade que tem do Senhor, compreendendo a necessidade que tem de que os seus pecados sejam perdoados. Se houver um, o Senhor fará esta obra. Fique em pé em nome de Jesus. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu não vou. Eu vou pedir para que você se coloque diante do Senhor em oração. Se coloque diante do Senhor em oração. Se você quiser, você ora em pé. Se você quiser, você se ajoelha onde você está. Se alguém quiser, pode vir à frente. Você se coloque diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Porque essa obra só quem pode fazer nas nossas vidas é o Senhor. Esta obra só quem pode fazer nas nossas vidas é o Senhor. Não existe homem que pode fazer esta obra. Não existe homem que pode fazer esta obra. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Pai. Reconhecendo, Deus, os meus pecados. Reconhecendo, Senhor, a minha limitação. Reconhecendo, Senhor, as minhas falhas. Reconhecendo, Senhor, que necessito totalmente de Ti. Que necessito da Tua graça. Que necessito da Tua misericórdia. Que necessito do Teu perdão. Senhor, eu me coloco diante de Ti. Eu reconheço, Senhor. Eu reconheço, Pai, que se alguma vez uma palavra saiu da minha boca para a salvação, foi o Senhor quem fez. Eu reconheço, Pai, que se alguma vez, através de uma oração que eu realizei, foi incutado fé no coração e houve salvação, foi o Senhor quem realizou. Pai, eu reconheço, Pai, que se eu acho forças nos momentos difíceis, não é porque eu sou forte, mas é porque o Senhor tem me fortalecido. Eu reconheço, Pai, que se eu estou em pé, não é porque eu tenho cuidado de mim mesmo, mas é porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu reconheço, Pai, que se há alguma coisa em mim que o Senhor se agrada, é o Senhor quem tem feito isso. Deus, continua a Tua obra na minha vida, Pai. Senhor, continua a Tua obra na minha vida, Senhor.
Continua a tua obra na minha vida, Senhor, para que através da minha vida o teu nome seja glorificado. Através da minha vida a tua glória seja revelada, o teu poder seja manifesto, a tua misericórdia, Senhor, seja manifesta, a tua graça alcance corações e as vidas cheguem à salvação. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu clamo pela minha vida, eu clamo por esta igreja, eu clamo pelos meus irmãos. Nós precisamos de Ti. Senhor, nós não queremos reconhecimento humano, nós não queremos números, mas nós queremos, Pai, que a Tua glória, Senhor, seja manifesta e vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, vidas enxerguem. Deus, nós queremos ver os aguilhões sendo tirados, as escamas caindo dos olhos, e que a Tua luz, Pai, seja vista. Senhor, no nome de Jesus Cristo nós oramos, no nome de Jesus Cristo nós clamamos, no nome de Jesus Cristo nós pedimos. É no nome de Jesus Cristo, Deus. É no Teu nome. É no Teu nome. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória. A Ti, Senhor, todo louvor. A Ti, Senhor, toda adoração. A Ti, somente a Ti, Senhor, todo domínio pelos séculos dos séculos. Oh, Deus, receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração a Ti, Pai. Receba, Senhor. Oh, Deus, manifesta a Tua glória sobre o Teu povo, Pai. Manifesta a Tua glória sobre o Teu povo. Continua falando aos corações. Continua, Senhor, falando aos corações. Deus, abençoe, Senhor, a Tua igreja. Guarde, Senhor, a Tua igreja. Senhor, revele-se, Senhor, a Tua igreja. Revele-se, Senhor, a Tua igreja. Que a Tua luz resplandeça sobre o Teu povo. Levante, Senhor, os Teus olhos sobre o Teu povo e manifeste a Tua glória, Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que nós clamamos. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. É no nome de Jesus, Senhor, que nós pedimos e já Te agradecemos por tudo, Deus. Amém, Senhor.